Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Direito Administrativo Começando do Zero. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre como estudar Direito Administrativo para concursos públicos, trazendo algumas informações importantíssimas para você poder aproveitar o nosso curso da melhor maneira possível. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu quero iniciar me apresentando. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou doutor em Direito, procurador do Estado, advogado, professor e autor de livros e artigos jurídicos. E já quero convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram. Lá eu posto conteúdo diariamente, áudio, vídeo, material em PDF. É só você pegar o seu celular, apontar a câmera para esse QR Code e você será direcionado para o canal no Telegram, em que haverá um conteúdo complementar, um conteúdo a mais do que esse que você receberá ao longo do nosso curso, tá? O que nós vamos ver então aqui nesse primeiro encontro? Vamos falar sobre objetos de estudo. Qual é o instrumental do direito administrativo? O que nós vamos estudar nessa disciplina que é tão importante e é exigida nos principais concursos? Vamos falar também sobre estilos de aprendizagem, formas de se aprender e o que funciona, o que não funciona. Vamos ainda tratar de técnicas de estudo, vou falar sobre as principais técnicas utilizadas e como é que a ciência vê isso atualmente. Vamos falar sobre gestão do tempo e, para fechar, uma coisa muito importante para você se sair bem nas provas. Vamos falar também sobre tipos de questões. Atualmente, você vai encontrar vários tipos de questões. Questões que são mais diretas, questões com casos hipotéticos, questões com conjuntos de itens. Vamos abordar tudo isso para você poder entender o que você aí desse lado vai ter que enfrentar, qual é o seu grande desafio. É claro, você não está sozinho, mas vai ter que se desafiar e ultrapassar algumas barreiras. E nada melhor do que ter estratégia para isso, né? Eu sempre digo que a ação sem direção é distração. Então, é necessário ter um direcionamento, ter uma estratégia. Para a gente começar, vamos falar aqui sobre objetos de estudo, ou seja, o que nós vamos utilizar ao longo das nossas aulas como material de estudo, como instrumental. E esse ponto envolve 4 aspectos diferentes, 4 elementos basilares que serão estudados ao longo das nossas aulas. Nas nossas aulas, nós iremos abordar o direito administrativo pautado em normas. Então, nós iremos ver aqui, por exemplo, o que a Constituição diz sobre a administração pública. Já recomendo que você deixe separado aí do artigo 37 ao 41 da Constituição, que traz todo um tópico sobre a administração pública lá no texto constitucional. Vamos ver o que a legislação diz. O direito administrativo, por exemplo, não é codificado, é feito através de legislação esparsa, né? Então você vai encontrar lei de licitações, né? A lei com o regime jurídico único dos servidores públicos, lei de improbidade administrativa, além de alguns decretos, alguns atos normativos que nós vamos também mencionar aqui nas nossas aulas. Perceba, tudo isso que eu falei agora, Constituição, lei, decreto, etc., envolve apenas o primeiro ponto, que são as normas. Nós iremos utilizar esse material, né? Alguns estudantes atualmente gostam de chamar isso de lei seca, né? Então, vamos analisar a lei seca. Mas, em alguns concursos públicos, a lei seca não é suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente. Por exemplo, se você está se propondo a fazer um concurso para magistratura, né, promotoria de justiça, um concurso para procurador do Estado, acaba exigindo mais. Então, você tem que avançar. Além dessa lei seca, e no direito administrativo esse avanço é importante, né, praticamente para todos os concursos, e partir para os outros níveis. Você deve conhecer, então, também a jurisprudência. Isso mesmo, o direito administrativo lida muito com jurisprudência. O que o STF diz, o que o STJ diz sobre determinados conhecimentos. Por exemplo, o STJ tem vários entendimentos sobre improbidade administrativa. Não basta conhecer a lei 8.429, tem que ir além, tem que entender a jurisprudência do STJ. Então, em muitos momentos das nossas aulas, você, gente, ponto de aprofundamento. Eu vou falar muito isso ao longo das aulas. Ponto de aprofundamento. E ao dizer isso,
né, eu vou mencionar algo que vai além da lei, algo que vai além da Constituição, muitas vezes com jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal também tem vários entendimentos na parte de agentes públicos, na parte de responsabilidade civil do Estado. Vamos ver, então, o que os tribunais dizem sobre alguns tópicos do direito administrativo. Marcílio, cai em prova? Sim, cai em prova. Você vai encontrar várias questões e nós vamos aqui realizar essas questões com você. Tudo bem? Alguns pontos que nós estudaremos também avançarão além da jurisprudência. Nós veremos também a doutrina em alguns pontos. Por exemplo, quando nós formos estudar responsabilidade civil do Estado, a doutrina, por exemplo, tem entendimentos sobre algumas teorias, alguns posicionamentos que a gente vai abordar aqui. O que os principais autores do direito administrativo alegam, defendem, quais são as principais controvérsias. Marcílio, e isso cai? Olha, a depender do concurso, isso pode cair com maior ou menor recorrência. Então, é preciso conhecer. Como eu falei, o nosso curso é para sair do absoluto zero até aprofundar e conseguir gabaritar nas provas de concurso público. Tudo bem? Então, a gente vai analisar norma, a gente vai analisar jurisprudência, a gente vai analisar doutrina e um ponto que eu reputo ser muito importante. Nós vamos ver também ao longo do nosso curso o perfil das bancas. Na atualidade, isso é muito importante. Gente, trabalhar com uma determinada banca não é a mesma coisa que trabalhar com outra banca. Quando você, por exemplo, realiza questões da banca Sebrasp, você vai perceber que o perfil de cobrança é diferente do perfil da FCC. Então, é muito importante ter em mente que as bancas exigem um conhecimento de maneira diferenciada. Ah, Marcílio, e agora o que eu faço? Bem, primeira coisa, é importante que você tente já ir pensando no seu concurso público, aquele que você quer fazer, que você averigue qual é a banca que realiza o teu concurso, mas desde já no nosso curso nós iremos passar pelas principais bancas, pelos principais perfis e pelas principais questões, para você ver como é que todo esse conhecimento é cobrado na prática. A nossa ideia aqui, gente, é que você possa passar por 3 pilares do desenvolvimento de um concurseiro. O saber, que é o estudar, o ler, você vai abrir o livro, você vai abrir o PDF, vai estudar. Também o praticar, o executar, colocar em prática, fazer questões. E o registrar, que é anotar essa sua evolução. E ir percebendo, por exemplo, ao realizar um simulado que você está pontuando mais do que outro. E nisso tudo você vai, obviamente, passar por esses 4 elementos. Norma, jurisprudência, doutrina e perfil das bancas, tá? Isso aqui, gente, considerando concursos que vão desde um nível mais simples até um nível mais aprofundado, tá? Nós iremos passar por tudo isso. No âmbito das normas, o que a gente vai mais utilizar? A Constituição, a gente vai mencionar algumas emendas constitucionais, a ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tratados e convenções internacionais, vamos falar sobre leis e vamos falar sobre regulamentos também, que estão abaixo das leis. Tudo isso faz parte do contexto de norma. No âmbito da jurisprudência, vamos falar principalmente sobre entendimentos do STF e do STJ, mas de vez em quando eu posso trazer também aqui para você alguns entendimentos de tribunais até abaixo do STJ. Por exemplo, como é que um TRF vê um determinado assunto. Como é que um TJ vê um determinado assunto. Ah, Marcílio, mas cai? Raramente. O principal em prova de concurso é a cobrança sobre entendimento do STF e do STJ. E no direito administrativo isso é muito comum, exatamente porque a lei, muitas vezes, ela não diz tudo. Então, a jurisprudência vem para trazer o detalhamento, para dizer como é que aquele caso deve ser resolvido, tá? No âmbito da doutrina, nós iremos estudar teses e teorias, Eu diria que essa é a parte mais cobrada. Teoria do risco administrativo, teoria do risco integral, essas teorias que a doutrina acaba consolidando são muito cobradas na prática. Mas a gente também vai ver alguns posicionamentos, como é que determinado autor se posiciona, o que determinado autor defende, e vamos inclusive mencionar os principais autores no âmbito do direito administrativo. Nós temos as nossas referências na atualidade, que podem ser cobradas inclusive aí no âmbito de uma prova oral, no âmbito de uma prova subjetiva, Vamos considerar todo o contexto. Você aí está se preparando, não importa se o seu concurso é mais simples ou mais aprofundado, a gente vai analisar todo o seu
contexto, tudo bem? E no âmbito do perfil das bancas, a gente vai ver o maior número possível de bancas. Vamos ver a Sebrasp, né, que sucedeu a CESP, FCC, SESC Gran Rio, FGV, VUNESP, entre outras. A ideia é passar aqui por bancas variadas para te dar uma noção, né, bem completa do que pode ser cobrado de você. Tá? Então, esses são os nossos objetos de estudo. Nós vamos utilizar tudo isso. Ah, Marcílio, estou com uma dúvida. Problema nenhum. Então, você me envia a sua dúvida, eu vou te responder, a gente vai interagir, porque a ideia não é só que nós estejamos aqui de uma maneira estática, né? Você assiste e pronto. Não, é interagir também. Nós estamos à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Vou falar agora de um ponto muito importante para você começar. Eu sempre recebo dúvidas assim, Marcílio, como é que eu faço para passar num concurso como o seu? Marcílio, como é que eu faço para conseguir gabaritar a prova? Como é que eu faço para me sair bem na prova? Uma coisa muito importante que você tem que entender é que não existe uma fórmula mágica, obviamente, para você ser aprovado. Mas cada pessoa reage de uma maneira diferente, cada pessoa tem uma performance diferente de acordo com o seu estilo de aprendizagem. É isso que eu quero abordar agora. O que é um estilo de aprendizagem, Marcílio? Olha, um ser humano pode aprender um conteúdo de 4 maneiras. E existe um teste para medir isso, para saber como é que funciona mais para você. Um ser humano ele pode aprender por meio auditivo, por meio visual, por meio sinestésico e digital. E você, aí desse lado, tem uma preponderância por um desses estilos de aprendizagem. Tem gente que tem uma perspectiva mais auditiva, alguns outros são mais visuais. Então, deixa eu explicar rapidamente como é que funciona isso para você entender e já ir pensando qual é o seu estilo de aprendizagem. Algumas pessoas são bastante auditivas. O que significa ser auditivo? Aprende com a audição, aprende ouvindo. Então, por exemplo, aquela pessoa que está em sala de aula e o professor está falando, ela está aprendendo por meio da audição, e quando a pessoa só assistindo a aula consegue aprender legal, essa pessoa normalmente tem um alto percentual de aprendizado por meio da audição. Tá? Esse é um estilo de aprendizagem. Eu aprendo ouvindo. Algumas pessoas, por outro lado, possuem o estilo de aprendizagem que a gente chama de visual. Como assim, Marcílio? Aprendem vendo. Então, uma pessoa que é mais visual, ela gosta de aprender com um esquema, com um mapa mental. Ela gosta de ver aquilo desenhado, né? Ela gosta de ver aquele conteúdo estruturado. Uma pessoa que é visual, normalmente, gosta de um material muito bem estruturado, às vezes colorido, esquematizado, né? Normalmente o visual adora um material esquematizado. Tá? Então tem esse outro estilo. Nós também temos o estilo sinestésico. O sinestésico é o que gosta do toque, gosta de escrever, gosta de tocar, gosta de fazer resumo, de anotar. Né? Você provavelmente já deve ter visto, se você não é, aquela pessoa que anota tudo que o professor diz. Né? Marcílio, isso é bom ou ruim? Eu sempre recebo essa pergunta. Marcílio, anotar tudo que o professor diz é algo bom ou ruim? Depende. Se você é uma pessoa sinestésica, é bom. Se você não é, não é legal. Eu, por exemplo, não sou sinestésico. Eu não aprendo muito anotando. Então, para mim, não funciona muito o estilo sinestésico. Mas se você é uma pessoa sinestésica, massa. Aí, invista em resumo e anotação. Tá? Então, nós falamos do auditivo, do visual, do sinestésico e agora do digital. Que danado é digital, Marcílio? O digital é aquele que tem mais facilidade para aprender por meio da prática, por meio do exemplo, por meio do caso concreto. Normalmente é aquele aluno dentro de sala de aula que diz, professor, dá um exemplo. É aquele aluno que aprende muito com questões, né? Gosta de fazer questão, gosta de fazer simulado e aprende muito mais com a questão do que com as outras coisas. Normalmente o digital ele é muito autodidático, ele prefere, né, estudar sozinho e ele se dá bem com isso. Só que muito cuidado, tá, gente? Quando eu falo sobre estilo de aprendizagem, a pessoa já pergunta, mas ele pode ser 2? Pode ser 3? Claro que pode. Ninguém é apenas um. Ninguém tem apenas um estilo de aprendizagem. Todos nós aprendemos por meio da audição, da visão, do toque e do caso prático. Mas nós temos percentuais, tá, de aprendizagem. Então, você tem um percentual auditivo, um percentual visual, um percentual sinestésico, um percentual digital.
Algum vai ser preponderante, algum vai ter um percentual maior. E saber disso faz a sua estratégia aí desse lado ser mais assertiva. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou mais digital. Eu aprendo mais com casos práticos, com casos concretos. Isso me faz ir bem nas provas, quando eu, por exemplo, realizo várias questões. Mas eu tenho amigos que não aprendem muito bem fazendo questões, porque eles fazem, entram no automático e não entendem mais nada do que estão fazendo. Tem que ouvir a aula, tem que ver um esqueminha, tem que ter uma ideia um pouquinho mais ampla. Então, isso vai de cada pessoa. Ai, Marcílio, e o que eu faço então? Agora lascou. Não, respira fundo, fica tranquilo. Existe um teste para você identificar qual é o seu estilo de aprendizagem, ou seja, o que você aí desse lado deve utilizar. Esse teste chama Teste do Sistema Representacional. Esse é o nome, Teste do Sistema Representacional. Ai, Marcílio, e esse teste, como é que eu encontro? Ele vai ficar disponível aqui para você na plataforma, tá também no meu canal do Telegram, é só você baixar, você vai fazer. Esse teste vai te dar os percentuais, ele vai dizer, ó, você aprende mais vendo, ouvindo, através do toque, através de questões. E aí, se você quiser, caso você tenha feito o teste e não tenha entendido, você pode pegar, tirar uma foto do seu resultado, pode mandar para a nossa equipe, pode mandar para mim, que eu vou dizer se está no caminho, se não está, se tem que melhorar alguma coisa ou não, tá bom? Mas saiba disso, são percentuais e você vai identificar aquele maior percentual para você, ou seja, onde você deve investir mais. Não significa que você deve fazer só uma coisa, tipo, sou auditivo, então só vou assistir aula. Não, mas o seu foco maior vai ser no seu percentual maior, distribuindo o seu tempo de acordo com isso. Tudo bem? Beleza. Então, falamos até aqui sobre o que é que nós vamos utilizar para você estudar, normas, jurisprudência, doutrina, perfil das bancas, e falamos também sobre como estudar isso agora. Se por meio da audição, vendo as aulas, se por meio da visão com esquemas do nosso PDF, se por meio do resumo das suas anotações ou por meio de questões que nós vamos disponibilizar. Aqui no nosso curso nós vamos passar por todos, tá, gente? Nós vamos passar desde a aula, você está já ouvindo aqui, mas vamos passar também pela visão com PDF, pela sinestesia, propondo você fazer alguma anotação e, é claro, pela resolução de questões. Nós teremos blocos específicos para resolver questões, tudo bem? Olha, outra pergunta que eu sempre recebo diz respeito às famosas técnicas de estudo. Marcílio, eu ouvi fulaninho de tal falar sobre técnica de estudo, eu devo utilizar isso, eu não devo utilizar, o que eu faço? Meu Deus, quantas e quantas informações existem, inclusive na internet, sobre técnica de estudo. Mas eu não estou aqui para falar com base em achismo. Eu acho que, não. A ideia não é essa. Quero falar com você de verdade sobre aquilo que existe, o conhecimento que existe de verdade científico sobre isso. Primeiro ponto, o que é uma técnica de estudo? Já que você ouve muito falar sobre isso, nada melhor do que entender o que é uma técnica de estudo. Basicamente, técnica de estudo é uma forma de se estudar. Tem gente que estuda, por exemplo, usando marca-texto, tem gente que, por exemplo, estuda perguntando e respondendo, tem gente que, por exemplo, estuda como se estivesse dando uma aula, tem gente que... Enfim, tem várias técnicas de estudo, meios para acelerar um pouco a sua performance, para fazer com que você aprenda aquele conteúdo de uma maneira mais simples, mais tranquila. Tudo bem? Então, técnicas dizem respeito à sua performance, ao seu estudo, à sua forma de estudar. Tá, mas qual técnica funciona, qual não funciona? O que se sabe de verdade sobre isso? Bem, eu separei uma pesquisa científica que analisou 10 técnicas de estudo de acordo com maior ou menor eficácia. E aqui eu acho que é interessante saber, porque a maior parte dos estudantes acabam utilizando técnicas que são falhas, técnicas de estudo que não têm uma boa efetividade, que não são tão eficazes. Então é legal a gente ver aqui o que essa pesquisa disse para você e desse lado ter uma noção. Mas, gente, eu já quero dizer o seguinte, você deve utilizar a técnica que faz sentido para você. De nada adianta dizer assim, faz isso, faz aquilo, se aquilo não funciona, tá? Eu não estou aqui para ditar nada, eu estou aqui para trazer a informação para você saber de verdade. Então, eu trouxe essa pesquisa científica que analisou 10 técnicas de estudo. As 5 primeiras técnicas, elas foram consideradas como de baixa utilidade. Ai, Marcílio, significa que eu não devo usar, eu usava isso sempre? Não.
mas significa que a utilidade dessas técnicas é uma utilidade baixa, ou seja, não funciona com tanta eficácia, não funciona, né, com uma forma muito efetiva para aumentar o seu nível de aprendizagem. Mas você pode utilizar, tem uma utilidade mínima, tá? Então vamos lá, olha o que essa pesquisa científica disse. Ela disse que grifar tem baixa utilidade. Né? Tem gente que só estuda grifando. Ah, Márcio, eu vou parar. Não, pode continuar. A questão é, grifar não faz você aprender a mais. Foi isso que a pesquisa disse. Simplesmente grifar não vai fazer você aprender mais. Se você grifa, se não grifa, não vai ter tanta diferença. Tá? Reler também foi considerado como de baixa utilidade. Ah, Marcelo, então quer dizer que eu não devo estudar de novo matéria? Não. Estudar de novo a matéria, revisar a matéria é imprescindível, mas ficar lendo e relendo, como se aquilo fosse entrar por osmose em você, não funciona muito não. Já li a página, já entendi. Para que eu vou ler de novo? Isso não traz uma utilidade muito grande, foi o que a pesquisa científica disse. Então, às vezes, é mais interessante, você já leu, já entendeu, utilizar uma metodologia diferente, fazer questão, fazer um resumo, esquema, alguma coisa. Né? Mnemônico também foi considerado de baixa utilidade. Mas não acredito, porque eu sempre aprendi com mnemônico, né? O famoso LIMP, ninguém nunca esquece. Veja, não significa que o mnemônico não funciona. Ele até funciona. A questão é que tem baixa utilidade. Não é um diferencial, não é o que vai fazer você ser aprovado ou não. O mnemônico ele tem uma baixa utilidade, porque ele não faz você ter uma performance muito melhor, tá bom? Mas se fizer sentido para você, se te ajudar, ótimo. Eu sei que no meu concurso, pelo menos, de procurador do Estado, né, que eu fui aprovado muito jovem, 25 anos, mnemônico não ajudou em nenhuma questão. Mas a depender do tipo de prova que você for fazer, talvez use. Visualização também foi considerada de baixa utilidade, né, ou seja, visualizar um esquema, aqueles mapas mentais enormes, isso por si só foi considerado de baixa utilidade. Mas se você é uma pessoa visual, eu até entendo que seja algo importante de se utilizar. Então, a mera visualização foi considerada de baixa utilidade. E o resumo também foi considerado de baixa utilidade, mas eu não acredito. Eu sempre fazia resumo das minhas anotações, resumo das aulas. Baixa utilidade, sim. Né? O resumo, simplesmente, o mero fato de resumir, não gera grande aprendizado. Cuidado, tá, gente? O que essa pesquisa disse? Ela disse que o mero fato de grifar, de reler, de falar um mnemônico, de utilizar um mnemônico, de visualizar ou de fazer o resumo tem baixa utilidade. Baixa utilidade. Não é que não funciona, é que tem baixa utilidade. Tá? Então é legal que você tenha isso em mente para saber que ficar grifando muito, ficar relendo muito, ficar focando muito em mnemônico, isso não vai resolver a tua questão. Você precisa aprender de verdade a matéria. E aí, as outras técnicas que foram analisadas pela pesquisa acabaram indicando maior utilidade, uma utilidade moderada, uma alta utilidade. Que técnicas são essas? Vamos lá. Nós temos a interrogação elaborativa com uma utilidade moderada. Interessante isso aqui. A interrogação elaborativa é quando você lê um conteúdo, você faz uma pergunta e a resposta daquele conteúdo. Então, eu acabei de ler, né, por exemplo, sobre dispensa de licitação. Eu pego um papelzinho, o que é dispensa de licitação, e escrevo a resposta. Né? A interrogação elaborativa, a pergunta e a resposta, tem uma utilidade moderada. Né? Tanto é que um dos materiais que eu acho bem interessante são materiais de perguntas e respostas. Também foi considerado como utilidade moderada a autoexplicação, ou seja, quando eu explico o conteúdo, eu posso explicar para mim mesmo. Né? Se eu explico o conteúdo, eu estou raciocinando em cima dele e estou consolidando melhor aquele conteúdo. Né? Muito se fala assim, quando a pessoa ensina, ela aprende, com certeza. Né? Então, a autoexplicação do conteúdo é algo que funciona também de uma forma moderada. Também, estudo intercalado foi considerado de utilidade moderada. O que é o estudo intercalado? É não estudar apenas com uma forma. Então, a pessoa ela passa o dia inteiro estudando, das 8 da manhã às 8 da noite, e ela só utilizou leitura. Leitura e só de uma matéria. O normal é que o seu nível de atenção comece a diminuir e que você, daí desse lado, comece a não entender mais a matéria, porque você está utilizando a mesma metodologia, a mesma matéria, o mesmo conteúdo. Então é interessante que você varie. Se você tirou o dia todo para estudar direito administrativo, tudo bem, mas varie, por exemplo, entre leitura, questão,
né, algum tipo de anotação, né? O estudo intercalado, que é fazer essa variação, foi considerado como de utilidade moderada, exatamente, né, por permitir uma volta do seu nível de aprendizagem. Porque quando você vai lendo, por exemplo, você vai estudando, vai aprendendo, mas o teu foco vai caindo, a tua atenção vai caindo. Então, muda para um outro estilo, eleva novamente, né? E aí vai mudando esse estilo intercalado. Marcílio, posso variar o estudo do direito administrativo com outra matéria? Claro que pode também. Né? O que não é interessante é ficar misturando muito, mas tira um tempinho, separa para o direito administrativo, tira o outro tempo, vai para outra matéria, não tem problema nenhum, tá bom? E as últimas duas técnicas foram consideradas de alta utilidade. Nós temos aí o teste prático, que foi considerado de alta utilidade, que é o teste prático. É o simulado, né? Você simular a sua situação. Então, poxa, quero fazer um concurso para procurador do Estado, quero fazer um concurso para magistratura, quero fazer um concurso para promotor de justiça, quero fazer um concurso de analista de tribunal. Sem problemas. Simule, teste, coloque-se à prova. Né? Então, o simulado ele é muito importante. Eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Né? Quanto mais eu treino aquela situação, mais fácil será no dia. Né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por exercício físico hoje. A minha meta é fazer um triatlon, eu quero fazer um triatlon. Então, eu tenho que treinar bem para no dia da prova conseguir concluir. Entendeu? É a mesma coisa que correr. Eu quero fazer 10 quilômetros. Tem que ir treinando, tem que ir progredindo, tem que ir melhorando. Mas tem que treinar antes do dia da prova. Tá? Então, o teste prático foi considerado de alta utilidade. E a prática distributiva, que foi uma das consideradas com maior utilidade. O que é a prática distributiva? A prática distributiva, basicamente, é você pegar um conteúdo e distribuir dentro do teu tempo, com uma meta. O que acontece é que a maior parte das pessoas que resolve estudar um conteúdo sem uma meta específica acabam se perdendo. Então, o cara diz, vou estudar direito administrativo. Como? Não. Vou estudando aqui até o dia que sai um concurso, o que eu decido da minha vida. Isso acaba gerando menor engajamento, menor aprendizado. Então, o que é legal é ter uma meta. Então, dentro de 2 meses eu vou acabar esse curso fazendo isso, isso e isso. Então, estabelece a tua meta que você vai ver que a sua performance ela vai ser melhorada, ela vai ser qualificada porque você sabe onde quer chegar. Então, é importante que você distribua esse conteúdo dentro de um tempo. Tá bom? Tá, Marcílio, e o que fazer então? Escolha técnicas produtivas para dar prioridade, que não significa dizer que você não possa utilizar as outras. Você pode utilizar, mas tente escolher técnicas produtivas, aquelas com maior eficácia. Adapte os seus estudos, tente fazer algumas modificações, tente fazer uma adaptação, veja o que você está fazendo dentro do seu dia e o que você pode adaptar para ver aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Lembrando que tem que fazer sentido para você. Né? Esse é o terceiro e último ponto. Tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido, de nada adianta. Poxa, estou estudando aqui, não está funcionando, então muda. E aqui no nosso curso você vai ter acesso a mim para tirar todas as dúvidas. Então, Marcílio, não sei se é melhor fazer isso ou aquilo, manda mensagem. Eu estou aqui à sua disposição para te ajudar como for possível. Tudo bem? Nesse primeiro momento, nós vamos abordar então esses tópicos que vimos até aqui e em um outro bloco, mais um bloco que nós faremos, curtinho, vou concluir esse ponto de como estudar o direito constitucional, falando sobre gestão do tempo, sobre tipos de questões. Já vamos resolver algumas questõezinhas, tá? Sem nenhuma exigência mais profunda, mas vamos resolver para você ver como são as questões de direito administrativo e vou comentar as principais fases dos concursos públicos, como é que o direito administrativo é cobrado. Tudo bem? Então fique atento e até o nosso próximo bloco de como estudar direito administrativo. Valeu, pessoal. Até a próxima.